Deus, graças a Deus, graças a Deus. Abra um momento a sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Eu fico maravilhada com o poder de Deus. Quando o Senhor entra na causa, quando Ele dirige o culto, quando a igreja é dele, quando a igreja está nas mãos dele. Porque quando a missionária Odilene fez a leitura inicial aqui, ela já falou do poder de Deus. Quando a diaconisa Nilzete escolheu o louvor, eu pensei comigo, Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas, porque tudo foi na direção. Louvor da irmã Evilane, a oportunidade do Júnior, tudo aquilo que foi falado, Deus está no controle, Ele está conduzindo toda a situação, graças a Deus. Vamos ler Josué capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos ler um pedaço bom desse texto. No Antigo Testamento nós temos relatos de que as pessoas se reuniam para ler o rolo, para ler a palavra. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Diz assim: Raabe e os espiões. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. E lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os cabos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Nós vamos lá para o versículo, aliás, continue, versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém. Glória a Deus. Quando eu li essa passagem, irmãos, os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando comigo, né? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Quando Ele traça o destino, não tem mentira. Nós vamos falar aqui um pouco sobre essa personagem. Nós vamos usar essa personagem aqui para uma reflexão da nossa vida. Nós vamos usar a Raabe, essa mulher que, segundo o caminho que traz para nós, é uma prostituta. E nós vamos observar aqui a coragem, a ousadia de quem serve a Deus. Nós vamos ver aqui quem são aqueles que são escolhidos pelo nosso Deus. Quando o povo de Israel estava na liderança de Josué, eles tinham que atravessar o rio Jordão para poder chegar a Jericó. E aí Josué mandou esses 2 espias para ele. Quando eles chegaram na casa dessa prostituta, eles entraram nessa casa, o rei tomou conhecimento. Certamente eu fiquei pensando comigo, quantos soldados estariam ali? Certamente iam matar aqueles 2 espias, porque muitos soldados estavam ali. Mas quando você está debaixo de uma ordem de Deus, quando você está
ele toma cuidado com os detalhes. E aqui nesse texto nós temos duas lições. Eu quero estar conversando conosco aqui nessa noite sobre duas lições que nós tiramos desse texto. Nós lemos muito aqui, podemos refletir. A primeira lição é Deus usar uma prostituta. Nós temos a mania de julgar as pessoas. Muitas vezes nós olhamos e falamos, mas essa daí não pode ser usada por Deus, ela não é digna de pregar o Evangelho, ela não é digna de louvar, ela não é digna de fazer a obra, ou ele não é digno de fazer a obra de Deus. Nós temos essa mania como seres humanos, e às vezes nós pensamos isso de nós mesmos. Quem sou eu para falar do amor de Jesus Cristo? Quem sou eu para ministrar a palavra? A missionária falou aqui na semana passada, na sexta-feira da semana passada. Quem sou eu? E aí eu trouxe essa reflexão justamente pensando nisso, porque muitas vezes nós achamos que nós não temos condição de falar do amor, que nós não somos capazes de levar a semente do Evangelho, porque nós achamos que nós temos que convencer alguém. Na verdade, não somos nós quem convencemos, quem convence é o Espírito Santo. Nós apenas plantamos essa semente. E aí nós pensamos o pastor, a pastora, o missionário, o obreiro, que temos tudo, que tem o conhecimento, ele pode falar do amor de Jesus, mas eu não. Só que para Deus não funciona assim. E eu trouxe essa reflexão, o Senhor me deu essa palavra justamente para isso. Para confrontar o seu coração que acha que é incapaz de fazer a obra do Senhor. A primeira lição aqui é essa: Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma prostituta para auxiliar o seu povo. E fiquem atentos no decorrer da história, no decorrer, no desenvolvimento da história dessa que era considerada humanamente incapaz de fazer algo para Deus. Quando nós olhamos para dentro da palavra, a Bíblia não diz para nós que Raabe era uma pessoa estudada. A Bíblia não fala para nós se ela era gorda, se ela era magra, se ela era preta, se ela era branca, se ela era pobre, se ela era rica. A palavra não traz para nós. Mas, quando nós lemos no Antigo Testamento, as pessoas, as prostitutas naquela época, eram pessoas consideradas insignificantes, eram pessoas que eram excluídas da sociedade, eram pessoas que não tinham valor. Então, muito provavelmente, ela não tinha tanto conhecimento. Porque falar que o apóstolo Paulo foi um grande servo de Deus, nós falamos que ele estudou aos pés de Gamaliel, não teve conhecimento, a pessoa fala, não, o apóstolo Paulo não tinha conhecimento, aí Deus usou ele. E Raabe, que era uma prostituta, e a Bíblia faz questão de frisar que ela era prostituta, como se estivesse diminuindo, não a Bíblia, né, as pessoas, diminuindo ela em quem ela era. E a segunda lição que nós temos aqui é a seguinte: a coragem dessa mulher. Tinha que ser a mulher, né, gente? Tinha que ser a mulher. Glória a Deus. A coragem dessa mulher tinha que ser a mulher. Corajosa demais. Sabe por quê? Porque ela foi contra o sistema da época. Chegaram 2 espias e foram para a casa dela. E ela fez o quê? Ela escondeu. E quando o rei ficou sabendo que esses homens estavam lá, ele deu uma ordem para ela. E ela fez o quê? Ela protegeu esses homens, esses espias. Ela guardou eles. Então ela enfrentou, ela foi contra o sistema. Ela foi corajosa. Ela poderia ser morta naquela época. E ninguém ia fazer muita questão da morte dela por quem ela era. Ela não tinha posses, ela não tinha status na cidade. Então, mataram ali uma prostituta. Então, o que seria daquela mulher se não fosse a mão de Deus sobre a vida dela? E nós precisamos refletir sobre isso. Ela escondeu aqueles homens para que se cumprisse o propósito de Deus naquela região. Glória a Deus. Ela foi um instrumento do Senhor naquele dia. Aqui nós percebemos o quê? Quando a palavra diz que o Senhor nos deu um espírito
não sabia nem quem era. Ela escolheu estranhos. Então, assim, por isso que às vezes fala que mulher não é muito certa. Mulher isso, mulher aquilo, nós somos julgadas. Por quê? Porque nós temos uma sensibilidade muito grande e nós sentimos aquilo que é de Deus, e quando Deus manda a gente fazer, a gente vai lá e faz. Não que os homens não façam, mas parece que as mulheres têm mais essa sensibilidade. E o Senhor usou ela. E aí, no versículo 2, aliás, no versículo 3, a palavra diz assim, ó, o rei, mandou pois o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti entrar na tua casa, porque vieram espiar a terra. O rei sabia o que aqueles espiões estavam fazendo ali. O rei sabia que eles bateram o olho naquela terra, que o Senhor já tinha dado para eles, e o rei sabia o que estava acontecendo ali. E não era só o rei que sabia. Raabe também sabia as intenções. Raabe sabia muito bem o que aqueles homens queriam ali, e ela foi mais ousada e corajosa ainda. Por quê? Porque ela sabia que eles estavam espiando a terra, e que eles iriam invadir a terra, e que eles iriam lutar e tomar a terra, e que todos que estavam ali poderiam ser mortos, inclusive ela. Então ela sabia o que aqueles homens estavam fazendo lá. Mas ela não teve medo, porque ela se posicionou de acordo com aquilo que foi colocado no coração dela. Mesmo que ela perdesse tudo que ela tinha, inclusive a vida, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado do rei quanto do lado deles, porque quando há uma invasão e conquista de terra, a gente sabe que tem guerra, a gente sabe que tem morte, e ali não seria diferente. Mas ela ainda assim optou por seguir aquilo que Deus colocou no coração dela. Então, assim, quando nós olhamos nos versículos acima, nós somos surpreendidos pela atitude dessa mulher. Quem esperava que essa mulher fizesse isso? E uma mulher que estava na vida de prostituição, como que ela poderia louvar a Deus? Louvar no sentido de adorar a Deus diante do pecado que ela estava fazendo. Então ela se sentia indigna. E naquela época as pessoas considerariam que ela era digna de adorar a Deus. Só que ela fez algo, Ela desobedeceu a ordem do rei, ela arriscou a própria vida, escondendo os espias de um povo que ela não conhecia, que ela não pertencia, de um Deus que ela não sabia quem era. A gente fica refletindo, o que tinha na cabeça dessa mulher, e a pergunta é exatamente essa: o que movia Raabe a ter essa atitude? O que encorajou essa mulher a ter essa providência, a ter esse posicionamento, a agir dessa forma? Porque nós precisamos dessa motivação que essa mulher teve. E quando nós olhamos lá nos versículos 9 e 11, nós vemos a motivação clara. Se a gente for lá no versículo 9 e 11, está escrito assim, por que é que ela foi motivada? Por que ela teve essa coragem de fazer isso? Mas está escrito assim: bem sei que o Senhor que nos deu essa terra. Então ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para eles. Que o rei queria a terra, mas a terra não era dele, porque Deus deu, acabou. E que o pavor que em filhos caiu sobre nós. Aquele povo estava sendo temido. O povo de Deus é um povo temido. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Quer dizer, estão com medo, estão assustados, estão desfalecendo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Nós ouvimos o poder que o Senhor tem. Porque quem que seca água de rio, água de mar? Quem tem poder de fazer isso? Só Deus. Quando saíste do Egito, e também não fizeste aos dois reis amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Então assim, ela sabia, ela tinha ouvido falar que o Deus daquele povo tinha destruído dois reis que tinham se oposto. Então na cabeça dela, esse rei aqui também é fichinha. Esse rei aqui é nada diante desse Deus, desse povo. Ouvindo isso,
desmaiou-nos o coração, e ninguém mais dá ânimo algum por causa da vossa presença. O povo temia o povo de Deus, não pelo povo, mas pelo Deus que eles serviam, pelos feitos do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o povo tem medo de nós? Crente de verdade, aquele que serve a Deus, sabe? Aquelas mulheres de oração, aquelas do coque, aquelas do joelho no chão, o povo tem medo. Quando a gente fala que vai orar, eles nem enfrentam. Porque eles sabem que quando eles mexem com uma mulher de Deus, com um servo de Deus, com um homem de Deus, eles não estão mexendo com aquela pessoa. Eles estão mexendo com Deus que eles servem. Mas para isso tem que ser justo. Vocês podem reparar. É um ou outro que faz uma gracinha, o povo treme. Quando fala, mudou uma igreja em outro lugar, o vizinho começou com o problema, o povo fala assim, não mexe com aquele povo. Não é o povo, é o Deus que nós servimos. Ele está aqui para ninguém entender nós não, mas o Deus que nós servimos, ele é Deus de poder. E aí ela complementa, ela fala, porque o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Glória a Deus, porque tanto ele tem autoridade nos ares, quanto ele tem autoridade na terra. Então, quando Deus quer, ele faz. E ela teve essa noção, ela entendeu que se aqueles espias estavam ali, porque Deus tinha dado a terra, eles estavam debaixo da palavra, era o Deus que ela deixou ouvir falar, ela temeu e tremeu. Porque ela sabia que se era propósito de Deus, ia acontecer. E se ela ficasse do lado do rei, ia dar para ela também. Então, a mulher inteligente. Ela foi tomada por Deus. E aí, quando nós olhamos, isso é muito forte. Isso é muito forte porque ela ouviu falar desse Deus. Ela ouviu falar dos feitos de Deus. Ela quebrantou o coração e ela desejou do lado desse Deus. E hoje em dia tem que ser assim também. Deus não. As pessoas têm que ver na nossa vida aquilo que Deus faz e querer ter o Deus que nós servimos. Querer conhecer o Deus que nós servimos, aquele que muda história, aquele que transforma. E aqui nós vemos a importância de pregar o Evangelho. Por quê? Porque Raabe, ela ouviu falar do Deus dos israelitas. Ela ouviu falar do Deus dos hebreus que saíram do Egito. Ela ouviu falar do Deus que abriu o mar. Ela ouviu falar do Deus que destruiu reis que eram super poderosos. E isso é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10:17. Que a fé vem para ouvir a mensagem de Deus. Então nós, cristãos, nós somos responsáveis pela propagação do Evangelho. Porque nós falamos que o Deus que nós servimos é o Deus que fez, o que faz, o que vai fazer, o que está em cima do céu e embaixo na terra. As pessoas precisam entender que nós estamos falando de um soberano. E isso é pregar o Evangelho, porque chegou ao ouvido de Raabe e isso gerou nela o efeito de querer conhecer esse Deus e de estar do lado dele, estando contra o rei aonde ela morava. Coragem demais da conta, ela decidiu agradar a esse Deus que ela não conhecia, mas que ela sabia que era poderoso, que era dono da vida. Gente, eu fico imaginando o seguinte: uma pessoa ouvir falar assim, ó, vamos fazer aqui uma conjectura, usar uma licença poética. Eu ouvi dizer que o povo daquela cidade vizinha ali, ó, Pires do Rio, vamos supor que eu estou numa cidade, que o Deus daquele povo, da cidade de Pires do Rio, aquela segunda igreja do Brasil para Cristo, que ele abre o mar para o povo passar. Glória a Deus! A pessoa pensa, meu Deus, é esse. Então, eu nunca vi falar que ninguém abre o mar para ninguém passar. Mas aquele Deus daquele povo abre. Aí a pessoa fala, eu quero esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Não pelo que ele faz, mas porque ele é poderoso demais a partir do momento em que ele pode fazer. Então, Raabe, ela fez o quê? Ela reconheceu o poder de Deus e ela se submeteu a ele e deixou de se submeter ao rei da cidade onde ela vivia. E ela colocou em risco
a vida dela, porque ela falou que aqueles homens não estavam ali, e ela guardou aqueles homens. Ela não sabia quem eram eles, ela não sabia quem era Deus, mas Deus sabia quem era ela. Deus conhecia o coração dela, e Deus usou ela para mostrar para mim e para você hoje que não importa de onde a pessoa vem, não importa o pecado que a pessoa tem, não importa o nível de conhecimento, o estado social da pessoa, se ela se submeter a Deus, Deus usa. Deus faz grandes coisas através da vida dessa pessoa, a partir do momento que ela se submete ao Senhor. E aí, Raabe, lá no versículo 12, 13, ela fala assim, ó: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor. Quando que ela foi que a gente, eu peço no nome de Deus, que vocês têm, eu não sei quem é, mas peço-vos pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia convosco, também use de misericórdia para comigo, com meu pai, com minha mãe, com minha família. Não foi egoísta. Por isso que nós intercedemos pelos nossos, que o Senhor nos dê misericórdia. E quando ela fala lá no final do versículo 13, assim, ó: contudo, o que tem é de livrareis a nossa vida da morte. Peraí, livrar a vida da morte? Presta atenção nisso aqui, igreja. Ela não está falando de livrar da morte. Ela está falando de livrar a vida da morte. Sabe o que ela está pedindo aqui? Libertação. Glória a Deus. Porque ela era presa no pecado de prostituição. Ela não está falando para eles, não me mate. Ela está falando, livra a minha vida da morte que eu estou vivendo. Porque quem está no pecado, está morto no pecado. Porque a palavra de Deus, lá em lá em Efésios 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, o que ela estava dizendo naquele momento, para aquele povo? Em nome do seu Senhor, livra a minha vida da morte, me dá libertação desse pecado que eu tenho, me livra dessa vida de prostituição, me livra dessa treva, me livra desse pecado. Ela não soube pedir a Deus o que é, mas Deus soube o que ela estava pedindo. E Deus entrou com providência, porque nós vemos o desenrolar da vida de Raabe. Ela estava querendo uma vida verdadeira, ela estava querendo sair dos delitos e dos pecados, porque uma prostituta naquela época, sair da vida de prostituição não era fácil. Hoje em dia não é, porque nós temos pessoas que nos pedem oração, que estão nessa vida. Não é fácil para elas sair, mas naquela época era muito mais difícil, porque elas eram discriminadas. Então elas não tinham a menor possibilidade de transformação, mas quando Deus entra na causa, Deus ele faz o movimento. E é tão lindo quando nós refletimos nessa passagem, porque quando nós continuamos lendo a narrativa bíblica, ela mostra lá no capítulo 6 de Josué, no versículo 22 ao 27, que Deus atende o pedido dessa mulher em Salmo. Quando os hebreus vieram, no caso, e invadiram a cidade de Jericó, a vida dela foi poupada, da família dela, assim como foi feito um acordo entre ela e aqueles espiões, a vida dela foi poupada. Houve sim uma invasão, houve toda uma situação, mas a família dela foi salva, e ela foi salva das transgressões, ela foi liberta daquilo que ela vivia. Então nós vemos que Deus, ele entrou com providência. O Senhor, ele permitiu que Raabe, uma prostituta, fizesse parte de uma história do povo de Deus. E ela foi usada como instrumento para que o Senhor pudesse prover situações e ocasiões no meio do povo de Deus. Então ela não foi julgada pelo seu pecado, Deus teve misericórdia, ela foi salva pela graça mediante a sua fé. Porque ela teve fé em Deus que ela não conhecia, que ela simplesmente tinha ouvido falar. Você quer surpreender mais? Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, quando nós falamos dos heróis da fé, lá no versículo, eu não veio aqui, não, porque eu fiquei encantada com essa palavra.
prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vocês entenderam que além dela ser liberta, além dela ter sido instrumento, além dela ter se convertido à presença de Deus, ela está lá na galeria dos heróis da fé? Glória a Deus! Uma prostituta, insignificante diante da sociedade, humanamente falando, uma pessoa perdida, uma pessoa que estava chocada, ignorada, desprezada. Deus pegou, levantou, restaurou, transformou e ainda colocou essa mulher na galeria dos heróis da fé, pelo que ela fez, pela ousadia, pela coragem e pela atitude dessa mulher. E tem mais. É tão maravilhoso, eu estava estudando, gente. Eu fiquei louca, falei, meu Deus, as horas não chegam, porque eu quero levar para a igreja. Eu sei que tem gente que já sabe, mas eu queria falar, e eu queria que Deus colocasse no coração de cada uma aquilo que eu senti quando o Senhor foi falando comigo. Além dessa maravilhosa graça que Deus salvou Raabe, essa prostituta que foi salva, que ajudou, que teve participação ali nesse mover de Deus na vida desse povo hebreu, ela aparece na linhagem do Messias. Glória a Deus, aleluia. Olha só quanto Deus ali. Ela está na linhagem, gente. Raabe, ela foi mãe, missionária de Léa, até falou aqui esses tempos atrás. Ela foi mãe de Boaz. Quem foi Boaz? Boaz foi o resgatador de Ruth. Lembra que Noemi tinha duas noras? Ruth, esqueci o nome da outra, mas essa aí mesmo. Órfã. Ruth e órfã. Aí o marido de Noemi morreu e os dois filhos dela também morreram e as duas noras foram viúvas. E aí as noras, elas voltaram embora, voltaram para a terra delas. Mas Ruth não quis ir. Ruth ficou com Noemi. E elas voltaram, e Ruth começou a servir o Deus que Noemi servia. Porque Ruth era estrangeira, ela não era um povo judeu. Então ela adorava deuses, não era Deus. Mas ela começou a adorar a Deus. E ela conheceu Boaz. Boaz, que era filho de Raabe. E elas tiveram um filho, Obed, que teve um filho Jessé, que teve um filho Davi. Glória a Deus. Ou seja, a prostituta Raabe era bisavó do rei Davi, da linhagem de Jesus Cristo. Então, além de Deus usar Raabe como instrumento naquela época, ele salvou ela não só na vida física, ele não libertou só no físico, mas também no espiritual. Além dela estar na galeria da fé, dos heróis da fé, ela faz parte da linhagem de Jesus. Aleluia! Deus faz isso para nós, a gente vê que não interessa o status social que a pessoa tem. Deus vê o coração, Deus vê a nossa disposição, Deus vê a nossa entrega, Deus vê se nós somos capazes ou não de fazer a obra, quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Ele determina, quando nós estamos debaixo de uma palavra dEle, sabendo ou não, tendo conhecimento ou não, sendo letrado ou não, mas quando a gente se dispõe, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que eu tenho que ler, é claro que eu tenho que estudar, é claro que eu tenho que acreditar no Senhor, mas eu preciso me submeter a Ele que pode todas as coisas. E foi isso que Raabe fez. E quando nós olhamos aqui na linhagem de Davi, olha só, na linhagem do Messias, além de Raabe, prostituta, nós temos aqui Ruth, uma estrangeira que não era judia, e nós temos Batseba também, que era uma adúltera, que ela adulterou com Davi. E todas essas três mulheres consideradas pecadoras, que nós olhamos e desprezamos, e que muitas vezes nós achamos que não são capazes de fazer nada para Deus, essas três mulheres estão na linhagem do Senhor Jesus. Isso é para mostrar para nós, assim
Poderia? Ele poderia ter pegado pessoas com status, ele poderia ter pegado reis, tantos rainhas que tinha ali naquele lugar, ele poderia ter pegado algum desses. Por que ele pegou esse povo desse jeito? Para mostrar que ele veio para todos. Aleluia! Para mostrar que todos nós temos a oportunidade de ser salvos. Para mostrar para nós que Jesus ele veio para todos, basta nós querer. Tem que querer. E a salvação é para todos, nós temos que querer. E quando nós olhamos para dentro da história, isso parece loucura, né? Mas meu Deus, que doideira, que viagem. Meu Deus, isso parece loucura, como assim? Uma prostituta que é mãe de não sei quem, que vira não sei quem, que vai descendo, chega Davi, chega lá da linhagem do Senhor Jesus Cristo, como assim? Porque Deus, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Aqueles que não são para confundir quem são. Aqueles que são insignificantes, desprezados, para confundir aqueles que se acham. Sabe para quê? Para tirar de nós a soberba. Porque muitas vezes nós pensamos, eu posso, eu isso, eu aquilo, fulano não pode. Porque essas pessoas aqui, elas eram julgadas pela sociedade. Ruth, além de ser viúva, era estrangeira. Era sentenciada ao nada. Mas Deus usou Boaz para resgatar ela. Batseba era uma adúltera. O rei quis, mas ela era adúltera. Considerada adúltera, só que Deus exaltou e ela foi mãe de Salomão. Raabe era prostituta. Mas o Senhor a usou. O Senhor transformou e Deus quis fazer o sobrenatural na vida dela, assim como Ele quer fazer na minha e na sua. E na vida dos nossos familiares. E a mensagem que eu trago para nós nessa noite é: não se menospreze, não se ache menos do que os outros, nem mais. Sem soberba. Mas eu posso fazer a obra do Senhor. Eu posso alcançar a salvação se eu quiser, porque Jesus veio para mim também. Basta eu querer. E não desista. Quando você ora por alguém que está perdido, quando você ora por alguém que está nas drogas, quando você ora por alguém que está na prostituição, para alguém que está na bebida, para alguém que está no adultério, não desista. Porque se Deus fez um mover na vida dessas pessoas, Ele vai fazer nessa também. Uma coisa que eu fiquei pensando depois foi o seguinte: pensa comigo, igreja. Os espiões poderiam ter entrado em qualquer casa ali, sim ou não? Por que eles entraram na casa do povo? Porque tinha um propósito de Deus lá na frente. Porque o Senhor tinha visitado o coração dela. Porque talvez se eles tivessem entrado em outra casa, eles não teriam a recepção que eles tiveram naquele lugar. Eles não teriam a coragem que aquela mulher teve de esconder, e eles teriam sido entregues àquele rei. Deus, ele sabia lá na frente. Por que Deus colocou você nessa função que você está? Poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas Deus colocou foi você. Por que Ele colocou? Porque Ele visitou seu coração. Porque apesar de você achar que você não é capaz, o Senhor quer ver a capacidade em ti. Glória a Deus. Porque apesar de você ser insignificante, desprezível, não ter conhecimento, Deus tem a capacidade em você, e Ele sabe o resultado que vai ter lá na frente. Uma linda história vai ser escrita. Em nome de Jesus. Porque às vezes eu também me pergunto, sabe, irmãos? Às vezes eu falo, meu Deus. Mas aí quando eu vejo uma história dessa, quando Deus esfrega um negócio desse bem na cara da gente, assim, porque a palavra de Deus ela vem, a palavra de Deus ela vem para desconstruir, para depois construir. Ele veio para moldar, ele veio para transformar, ele veio para bater mesmo, para que a gente possa ser moldado. Aí eu entendo o propósito de Deus. Aí eu falo, Senhor, o Senhor é fera. O Senhor é poderoso mesmo. O Senhor está no controle de todas as coisas mesmo, porque de mim mesmo não tem condição de sair nada, mas o Senhor fala para mim, vai lá e faz. Aí quando você está debaixo de uma determinação de Deus, Deus organiza tudo. Porque quando Josué mandou os
Deus já tinha guardado. Glória a Deus. Deus já tinha cegado os olhos daqueles soldados do rei. Porque Deus tinha um propósito ali para ser feito. E olha só, a ave da linhagem do Senhor Jesus. Raabe na galeria dos heróis da fé. Raabe tem participação na conquista do povo de Deus na cidade de Jericó. Uma pessoa insignificante, excluída da sociedade, assim como nós, assim como eu e você. O Senhor fez isso na vida dela. Nós entendemos o seguinte: a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:38. Eu quero ler, para mim não deixar faltar nenhum detalhe, para nós entendermos que não há distância entre nós e Deus, não há distância que Deus não possa percorrer para alcançar os seus. Ele diz lá em Romanos 8:38 assim, ó: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele começa falando nem na morte. Por quê? Porque a gente acha que tudo acaba com a morte, negativo. É aí que começa a eternidade com Deus. A gente pensa, ah, meu Deus, agora é só morte mesmo, agora é só morrer mesmo. Se for com Cristo. Então nós precisamos entender que não tem nada impossível que Deus não possa fazer. E é por isso que quando eu iniciei aqui, o Senhor falou comigo, interceda pelos familiares, porque não tem nada, nem ninguém, nem poder, nem demônio, nem treva, nem nada, nem morte, que impede o Senhor de alcançar alguém que ele se dispõe a alcançar. Eu achei muito interessante, principalmente quando ela fala lá em Josué 2:11. Ela fala: Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É porque Jesus ele reina e ele vai reinar para sempre. Ele completará em nós a sua obra e salvará todas as suas ovelhas, aquelas que quiserem ser salvas. A oportunidade é para todas. Você quer essa oportunidade? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus que redimiu a vida daquela prostituta. Louvado seja Deus que redimiu a minha vida. Que redimiu a sua vida. Aleluia! As nossas histórias para escrever uma história linda, a glória do seu próprio nome. Aleluia! Amém, igreja? Posso falar algo para mim, para você essa noite? Amém. Fala com Deus, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Amém. Eu me entrego ao Senhor. Se eu sou crente de novo. Hoje eu renovo a minha aliança. E se eu não sou crente, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Porque não tem poder maior do que esse nosso Deus. E não tem nada nesse mundo que possa superar a força, o poder e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a Deus que Ele mantenha essa palavra no seu coração. Você não só ouça ela, mas que você coloque ela em prática. E que você entenda. Você não é Raabe, mas você é uma pessoa simples, humilde que nem ela. E o Senhor te capacita para fazer a vontade de Deus, escrever uma linda história através da minha vida e da sua. Amém? Graças a Deus. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor pela sua vida, para que essa palavra ela venha surtir efeito na sua vida, na sua casa, na sua família. E mais uma vez eu peço, vamos orar por aqueles que ainda não estão libertos, por aqueles que estão movidos por um espírito maligno de prisão, para que seja liberto em nome de Jesus. Pai querido e amado, nessa hora eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor por esse mover no meu coração, que o Senhor visita a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar a nossa história a cada dia, que o Senhor venha nos transformar, meu Deus, conforme o Senhor transformou a vida dessas mulheres. Meu Deus, que esse espírito de inferioridade nas nossas vidas
Que o poder e a graça do Senhor se manifeste através das nossas vidas. Que toda barreira, Pai, que tem nos travado de servir ao Senhor verdadeiramente. Que tudo aquilo, toda palavra maligna que nos incapacita de fazer conforme a tua vontade venha ser repreendida. Que nós tenhamos ousadia, que nós tenhamos essa coragem, que nós tenhamos essa determinação e que o Senhor fortaleça a nossa fé todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você: nós precisamos nos submeter a esse Deus que pode todas as coisas. Não tem outra saída. A Bíblia fala que Jesus é o quê? Caminho. Para nós alcançarmos a salvação